agora as principais características da história antiga, que começa por volta de 4.000 anos antes de Cristo e vai até 476 anos depois de Cristo com a queda do Império Romano. As principais características da história antiga estão relacionadas com as suas civilizações. É na história antiga que nós estudamos a Mesopotâmia, o Egito Antigo, os persas, os fenícios, Grécia Antiga, Roma Antiga. Então, é na história antiga que essas civilizações sedentárias vão começar a se fortalecer. Esse pensamento de sedentário, essa questão de política vai começar a florescer também. Tanto é que é lá na Grécia Antiga que começa a questão da democracia, governo do povo, onde todo mundo participa, onde todo mundo tem voz ativa. É na Grécia Antiga também que começa a questão da filosofia, a questão do pensar, aquela famosa frase, penso, logo existo. E é em Roma Antiga também, na Roma Antiga, que começa a questão da República, que nós usamos a base da República de Roma até os dias atuais, até os dias de hoje. Aí por que a história antiga ela acaba com o fim do Império Romano? O Império Romano era o que mandava e desmandava em tudo na época aqui da história antiga. Como que funcionava o Império Romano? O Império Romano ele ia anexando novos territórios, ele ia escravizando as pessoas dos territórios que ele conseguia anexar, que ele conseguia tomar. Só que chegou uma hora que o Império Romano ele ficou muito grande, ficou uma coisa gigantesca. Estava muito difícil de administrar. Aí até acontece a divisão, né, do Império Romano, fica o Império Romano no Ocidente e o Império Romano do Oriente, que mais pra frente vai ser o Constantinopla, né, onde hoje fica a atual Turquia. Só que como já estava difícil de administrar, quando eles pararam de anexar novos territórios, acabou a base da economia de Roma também, que era a questão de escravizar os povos dominados. E com isso o Império vai entrando em declínio. Aí em 476 d.C. acontece a invasão bárbara em Roma. Os germânicos invadiram. E isso leva ao fim do Império Romano. Roma era a principal potência do mundo. E as pessoas daquela época não imaginavam que um dia Roma ia chegar no seu fim, que um dia Roma ia acabar. Com a invasão dos bárbaros, chega ao fim do Império Romano no Ocidente e começa um novo período que é a Idade Média. Na Idade Média, muda todo o cenário econômico, todo o cenário político. Agora, na Idade Média, não existia um único rei que mandava em tudo. Agora, todo aquele reinado, que era uma coisa só, que tinha um único líder, agora é dividida em várias porções de terra. Em cada porção de terra dessa tem um senhor feudal. E o senhor feudal governa ali aquele seu pedaço de terra. E esse senhor feudal tem os seus vassalos, que trabalham para esse senhor feudal em troca de comida, em troca de terra, em troca de moradia e em troca de segurança também. Lembrando que na Idade Média também não existia dinheiro, não existia comércio. Tudo era na base da troca, tudo era na base do escambo. Então as pessoas trabalhavam para ganhar algum objeto, comida, moradia, pedaço de terra, ou trocavam um objeto por um outro objeto. Trocava alguma coisa por uma outra coisa. Então não existia dinheiro, não existia comércio. Então quem tinha poder nessa época aqui da Idade Média eram as pessoas, os senhores feudais, que tinham grandes pedaços de terra. Então só tinha poder nessa época quem tinha terra. A pessoa que tinha terra tinha poder. E uma das características também da Idade Média era a grande influência da Igreja Católica também. Nessa época aqui, o mundo era teocêntrico, era Deus no centro do universo. Então, os senhores feudais, junto com a Igreja Católica, faziam a cabeça da população. Acabavam colocando na cabeça da população que tudo de ruim que acontecia em suas vidas era vontade divina. E que se você fosse contra o que estivesse acontecendo, você estaria indo contra a vontade de Deus e você estaria pecando.
Então o senhor feudal ia lá, fazia tudo de errado, te roubava, te humilhava, e quando você fosse reclamar, quando você fosse questionar, se você questionasse, você estaria indo contra a vontade de Deus. Porque se aconteceu aquilo de ruim na sua vida, é porque era vontade de Deus, era porque Deus tinha vontade de que acontecesse aquilo com você. Então, por isso que não existia essa questão do senso crítico. Lembra aquele senso crítico que começou, que passou a existir lá na Grécia Antiga, na época da história antiga, da Idade Antiga aqui? Na Idade Média não existia isso. Então o mundo era teocêntrico, era Deus no centro do universo. As pessoas acabavam aceitando tudo porque acreditavam que tudo que acontecia era a vontade divina, era a vontade de Deus. Não existia a questão do dinheiro também e tudo era na base da troca. Aí lembra aquela questão que eu falei para vocês que os historiadores modernos que escolheram os nomes aqui dos períodos, os historiadores da Idade Moderna colocaram o nome da Idade Média de Idade Média, não porque é do meio. Um exemplo, se você for parar para ver hoje, a Idade Média aqui, ela é do meio. Tem aqui a pré-história, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e a Idade Média ela está aqui no meio. Pré-história, História Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então muitas vezes você pode acreditar assim, a Idade Média é a Idade Média porque ela se encontra no meio. Média lembra meio, então é por isso que ela é a Idade Média. Mas não, lembrando que quando escolheram esse nome para a Idade Média, foi na Idade Moderna. Nem existia Idade Contemporânea ainda. Então por que colocaram o nome da Idade Média de Idade Média? Porque se você for analisar o dicionário latim, naquela época, o média significa mediano, que significa medíocre. Então, para os historiadores da Idade Moderna, a Idade Média foi uma idade medíocre, que não teve pensamento crítico, que não teve nenhuma grande invenção que mudou o mundo, que revolucionou o mundo. Então a Idade Moderna ela também foi preconceituosa com a Idade Média. Lembra que eu tinha falado para vocês que ela foi preconceituosa com a pré-história que vem antes da história, que eles achavam que na pré-história não tinha história? A mesma coisa eles fizeram com a Idade Média. Colocaram média, que significa mediano, e mediano, que significa medíocre. Eles pregavam isso, o pessoal da Idade Moderna falava isso da Idade Média por conta da grande interferência da religião, por conta que as pessoas não criticavam, porque as pessoas acabavam aceitando tudo. Então, os pensadores da Idade Moderna colocaram o nome da Idade Média de Idade Média por acharem que era uma idade medíocre. E até por isso, a Idade Média também ficou conhecida como a Idade das Trevas, uma idade que não teve grande conhecimento, que não teve nada de importante. Mas lembrando que isso foi na cabeça dos pensadores da Idade Moderna. Nos dias de hoje, na Idade Contemporânea, os historiadores e pensadores acreditam e defendem que a Idade Média também foi extremamente importante para o futuro da humanidade, que ela contribuiu sim. Lembrando mais uma vez, todo período foi de grande importância para a humanidade. Em todo período. Teve coisas ruins, é claro, mas também teve coisas boas. Todo período contribuiu de uma forma ou de outra para o futuro da humanidade. Aí lá, no fim da Idade Média, lá por volta de 1400, 1453, começa a Idade Moderna.